Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Mesmo Corações Doramas com a Thay, onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama e filme. Já que hoje eu vou falar de um filme. Ai, o filme que eu trouxe aqui hoje é um filme que eu queria assistir já há um bom tempinho, né? Ele foi lançado em 2025. Antes eu não tivesse assistido, sinceramente. Olha, eu não sabia se eu fiquei triste ou se eu fiquei com raiva. Assisti o filme inteiro pra no final descobrir uma coisa daquela. Olha, eu sinceramente falei, não é possível que eu assisti esse filme todo e você vem me contar uma coisa dessa aqui, agora. Depois de eu esperar o filme inteiro que esse homem aparecesse nessa viagem. Não é possível. Eu não acredito. Né? O filme é Day First Ride, né? Que é um filme com o Nunu. E aqui no elenco, o elenco principal, a gente tem Cha Eun-woo, que interpreta o Won-min, né? O Kim Yong-wan, que é o Do-jin, o nosso maluquinho aqui, né? A gente tem o Kang Han-er, que é o Taejong, a Han Sung-hwa, que é a Ok-shin, e por último, mas não menos importante, o nosso Kang Myung-soo, que é o nosso monge, o Bumbum. Ai. E o filme ele começa normal, né? É um filme que retrata uns amigos de infância, né? Que tem um sonho de fazerem uma viagem juntos, né? Para o exterior. Mas eles não conseguem fazer essa viagem, né? Ainda quando são alunos do ensino médio e tal. E ali depois, mais tarde, quando eles estão mais velhos, mas não necessariamente mais sábios, né? Eles decidem fazer essa viagem. E olha, essa viagem é cheia de perturbação. Se uma viagem não pode ter caos, seguido de caos, essa teve. Foi dias que, olha, perturbadores na vida daquele povo. Né? E começa ele contando sobre ele, né? A voz do Won-min aparece, né? E ele fala sobre o nascimento dele, né? Que ele nasceu prematuro, de 6 meses, e o pai dele teve que vender a casa, né? Uma casa que os pais dele foram atrás de uma xamã e tal. E ali eles tiveram que vender a casa, né? Para poder ajudar o filho e tal. E o pai fez isso, o pai contava aquilo chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Falei, tadinho, ele tá feliz porque salvou a vida do filho, mas ao mesmo tempo triste porque agora a casa valia mais de... o terreno da casa valia mais de 1 milhão. É, só mesmo a felicidade de ter salvado o filho para poder apagar o restante, né? Nada de... E ali ele conta, né, que quando ele era pequeno e as crianças, em todo lugar que ele ia, meio que evitava, né, brincar com ele e tal, não queria proximidade com ele, isso e aquilo. E ali foi quando ele conheceu, né, os outros 3 bobos. Ele se sentiu um bobo e conheceu outros 3 bobos, né? Eu falei, bobos ou doidos? Vamos distinguir aí, porque, né, bobo e doido é bem diferente. Mas a maioria do tempo eles só eram doidos. Na maioria mesmo. E aí, né, mostra que fala que eles cresceram juntos e tal, e ali eles vão pra escola, pro ensino médio, e estão lá antes de se formar, né? O Taejong é o melhor da sala, né, da turma, tem o sonho, ele começa a apresentar os amigos. Tem o sonho de ser presidente, né? O Taejong, ele não é só bom em estudar, ele é bom em lutar também, então ninguém se atreve a mexer com ele. E olha, o primeiro nerd que eu vejo, não é o primeiro não, né? Na verdade. E aí eu já menti. Mas aqui pelo menos é o primeiro que eu não vou ver sofrer bullying, né? Vamos voltar cá porque eu já perdi o rumo, porque eu ia falar que era o primeiro nerd que eu vi, que estuda e luta, mas não é o primeiro exatamente.
Então, né? E ali tem o Gumball. O Gumball dominou a habilidade de dormir com os olhos abertos. E ele tá lá, meio que escrevendo, com o olho aberto, e ele tá roncando. Eu olhei, credo, que horrível. Meu Deus do céu, não, amigo, dorme com os olhos fechados. Domina de novo a arte de dormir com os olhos fechados. Porque isso é muito esquisito e dá muito medo. Então durma com os olhos fechados. E ali ele fala, né, que ele vai entrar para a escola de monge depois que sair dali, né, porque os pais dele, a mãe pelo menos, né, é monge e tal, né, e ali a gente vai pro nosso querido Won-min, né, que ele fala que diferente dos amigos dele, ele não tem nada de especial. Eu olhei, não, meu amigo, com um rosto desse aqui, você tá me dizendo que você não tem nada de especial? Não é possível. Cara, esse rosto seu já é o especial. Você já é o especial. E ali ele continua, né? Só que por algum motivo, né? As pessoas riam quando ele passava. As garotas e todo mundo, né? Ele não sabia, porque ele não tava fazendo nada de engraçado. Eu falei, cara, realmente, tu é burro ou que desgrama que tu é? Porque é aquela coisa, tu é burro ou tu é sonso? Vai fazer sonso? Então é burro. Eles não estão rindo, elas estão simplesmente te achando lindo, porque você é, né? E você tá achando que elas estão rindo de você. Tá bom? Tá bom. Ok, então quem sou eu para dizer? Elas estão rindo de você, né? E ali ele fala que ele vai ser comediante, ele acha que deveria se tornar comediante, né? Mas na verdade o sonho dele é ser DJ. Ele admira um DJ chamado Soult, que é tailandês, né? E ali ele vai e passa a apresentar o Dodin. O Dodin, ele tinha o sonho de ser jogador de basquete, mas por conta de uma lesão, ele não poderia mais jogar basquete e tal, né? E ali ele tava sem sonho em nada. Ele já era um cara calado, mas depois que, né, ele não tinha mais um sonho, ele ficou ainda mais calado do que já era, né? E ele gostava muito de vaca. What? Não sei onde se encaixa aqui. Eu falei, meu Deus, é um mais esquisito que o outro aqui, né? Um quer ser presidente, o outro domina a arte de dormir com os olhos abertos. O menos estranho aqui é o que quer ser presidente, porque um dorme com o olho aberto, o outro acha que o povo tá rindo da cara dele, sendo que as meninas só estão achando ele bonito. E o daqui gosta de vaca. Na verdade, os menos estranhos, né, é o que gosta da vaca e o que quer virar presidente. O resto, nossa senhora, totalmente estranho esse povo aqui. E ali, né, o Yamin vai e fala que, mas felizmente ele tinha achado um sonho, né, que é quando o Yamin leva eles pro lugar onde ele pratica, e ali o Dodin, né, relembra um antigo dom que ele tinha, né, que era um bom tom pra música e tal, que tinha ficado meio que escondido por conta do basquete, né, e ali ele quer ser DJ também, assim igual o Yamin, né, o Amin fala que assim que ele se formar, ele e os pais estão se mudando para Nova Zelândia, né? E eles, antes disso acontecer, eles querem fazer uma viagem juntos, né? Só que os pais ainda não sabem como eles vão conseguir as autorizações dos pais, eu não sei. Aí um vai falar, vamos fugir de casa. Eu falei, ótima ideia. 4 adolescentes fugindo de casa para fazer uma viagem juntos. Olha que ótima ideia. Não tem como melhorar a ideia daí. Se melhorar, estraga. O Gumball fala um negócio com ele e ele fala que ele também não conseguiu, mas que ele vai dar um jeito. O jeito dele é ganhar e ser o melhor aluno, né? E ali o pai faz um jantar e chama os pais do Yamin, do Dodin e a mãe do Gumball. E ele chega e fala, né, que provavelmente o pai do Dodin fala que é a última vez que eles estão se reunindo desse jeito, né, porque quando é que eles estão partindo, aí o pai do Yamin fala que
assim que ia se formar, ele fala, as crianças devem estar muito tristes, que não sei o quê, e ali eles estão conversando, né? Aí o pai do Tejão vai falar, você quer alguma coisa, o que você quiser, pode pedir que eu te ajude e tal. E vai falar que quer viajar com os amigos, né? Aí o pai, você quer viajar? Então tá bom, pra onde você quer ir, não sei o quê. Ele vai falar que eles querem ir pra Tailândia. Eita. Viagem internacional, que não sei o quê. A mãe do Dodina ainda tenta ajudar, né? Falando que hoje em dia crianças, adolescentes, né? Fazem mochilão e que tá tudo bem, que não sei o quê. Mas muitos ficam assim, né? E muitos, né, falam, mas não sei se é uma boa ideia, que não sei o quê. Acho que conhecer os próprios filhos, né? Porque se eu fosse mãe de alguma daquelas meninas, eu também não deixaria, não vou mentir. E ali, né, eles começam a chorar, né? Chorar de falsidade. Mas vocês são fingidos, meu Deus do céu. Olha que falso. E ali a mãe do Yamin vai, né, e fala que tá bom, eles podem ir, que não sei o quê, isso e aquilo. E o pai do homem só assim, meu Deus, o que eu vou precisar vender agora? Eu não tenho mais nada pra vender pra esse menino fazer essa viagem. O que eu vou fazer da minha vida? O povo do pai do homem só observando a mãe da mulher dele falar. E eu acho que ele tava quase, cala a boca, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, que eu não tenho mais dinheiro, não. Entendeu? Olha, o meu dinheiro já foi todo pra esse menino ficar vivo. Eu não tenho mais o que vender, não, pra esse menino fazer essa viagem. E ali, né, beleza. Quando depois eles mostram a viagem do ônibus, né? Eles no ônibus, acho que indo pro aeroporto para fazer essa viagem. E por conta do Gumboca, eles acabam perdendo o ônibus. E ali eles saem correndo, né, atrás do ônibus e tal, para poder ver se consegue alcançar ainda. Falei, eita, o pobre do pai do homem vendeu o quê para poder vocês fazer essa viagem? Vocês vão lá e perde o ônibus pro aeroporto. Ô, meu irmão, e agora? Né? Mas ali o Gumboca ajoelha ali e fala, pode me bater, foi culpa minha, que não sei o quê. Eu olhei, e aí o menino vai e bate mesmo. Eu falei, gente, era só... Não era pra bater no menino de verdade, não. Meu Deus do céu, caô, gente. Né? E ali o menino vai e ajuda ele a levantar. Ele, eu não lavei a moeda, que nojo. Ai, boy, que nojo. E ali eles prometem, né, que da próxima vez que eles se encontrarem, eles vão fazer uma viagem juntos. E pronto, ali passa o avião para Nova Zelândia e eu falei, o Yamin já foi para Nova Zelândia, né? Ali passa o tempo e eles crescem. 10 anos depois, né, com o Taejong, né, já ali secretário ali do deputado e tal, né? O deputado tá fazendo uma greve de fome. E ali nós temos o Gumbok, que faz tatuagem, né? Ele tava fazendo tatuagem lá no templo. Olha, eu amo o Gumbok. Ele é muito, muito, né? E o Dojin, ele tá né, numa clínica, né, psiquiátrica. E até ali, tipo, eu fiquei, mas como? Porque ele, né, não apresentava nada assim, tipo, como é que ele ficou assim? E aí o médico explica, né, fala algumas coisas pra ele, que se ele continuar assim, e tomando os remédios no horário certo e tal, que ele vai ter alta, e os meninos, assim? Assim, vamos fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Se o médico quer o médico, tá dando alta pra ele, é porque tá bom. Só não sei se ele tá realmente bom. Mas aí, né, é discutível. Aí nós conversa, passado o tempo. E ali, né, ele fala que por quantos hospitais eles já passaram, né? E depois a gente tem o Dodin falando que ele já foi internado várias vezes durante esses 10 anos. E eu, uau! Depois que ele recebe alta, ele vai beber com o pessoal, né? E eu, mas tá certo isso. E aí do nada chega lá um monge vestido de careca. E aí o Taejong olha e fala, eu sou católico. Aí ele, eu também. Eu, oi?
Como assim um monge católico? Eu nunca vi isso na minha vida. Só que era o Gumball. Eu falei, uai. E esse tá é careca já. Do nada ele fala que a mãe dele raspou o cabelo dele. Porque a gente vê, né, que ele tem aqueles, né, dreads no cabelo. Que ele tá com o cabelo bem grande e tal. E ali a mãe raspou o cabelo dele. Oh, meu Deus do céu. E ali ele, né, todo mundo fica olhando um monge no ambiente daquele, né? Deu certo que um monge pode ir comer um churrasco. Na verdade, não, né? Porque acho que monge não come carne, eu não sei exatamente. E é exatamente por isso que todo mundo estava olhando. O que aquele monge estava fazendo ali no lugar daquele, com bebida, carne e tudo mais? Né? E o pessoal fala, você não vai beber. Traz um refrigerante aqui, não sei o quê. Chega também a Oxin, né? E ali a voz do Womin ainda tá ali contando a história, né? Vai meio que apresentar a Oxin, mas depois ele fala que não é importante, depois ele começa a apresentar ela e fala que ela se apaixonou pelo Taejong e tal, e até hoje ela é apaixonada pelo Taejong, né? Apaixonada não, ela é obcecada mesmo pelo Taejong, né? É meio assim, uau. Mas quem sou eu? E ali, em uma dessas cenas, quando ela tá sendo intimidada pelas outras garotas, falando algumas coisas com ela assim, que ela parece ser mais velha, 5 anos mais velha, isso e aquilo, ele aparece, o Taejong aparece, né, e fala, o que tá acontecendo aqui? Naquela cena, menino, teve um relance, um pequeno relance, e eu vi alguém muito conhecido. Alguém que foi o comentado aqui no primeiro vídeo desse canal, que o o ator que fez o Sungjun em escolas, como é que é? One High School Heroes. Eu esqueci o nome do dorama, primeiro dorama que eu trouxe aqui, como pode? Mas isso não é surpresa pra ninguém, né? Então assim, ele tava lá, eu falei, boy, eu tô chocada, você tá aqui sendo valentão, de novo. Não, eu pensei que você tinha aprendido com a lição lá, boy, sabe? Mas você, eu não me acredito. E ali depois daquele encontro que eles têm ali, né, que o Dojin pede pra fazer uma viagem e tal, que não sei o quê. O Dojin fala também que o Yeonmin liga pra ele às vezes. Tipo, por mais que ele fosse louco... Pera, calma. Vamos seguir as palavras do monge Gumball aqui. Nunca chama o louco, de verdade. Então, apesar do Dojin ser um paciente mental... Por que eu tô sorrindo? Eu não sei. Calma, vamos... Eu achei que era realmente verdade. Um pouquinho. Eu acreditei um pouquinho que era realmente verdade, que o homem ligava pra ele. Né? E é o tanto que naquela noite, depois que o Taejong fala meio áspero com ele e tal, né? Ele tá falando no telefone e ali ele fala com o Dojin, com o Yeonmin, né? Que, mas mesmo que você tá ocupado, a gente precisa fazer essa viagem, que não sei o que, né? E ali ele meio que, depois que desliga o celular, ele fala, porque todo mundo tá assim. Eu falei, amigo, mundo adulto, é assim que funciona. A gente cresce, os amigos de infância ficam para trás, às vezes a gente perde contato, às vezes a gente ainda tem contato, mas a gente não conversa mais como antes. É assim que é a vida, né? Depois que a gente cresce, meio que a gente não tem mais o que a gente tinha quando a gente era criança e adolescente. E ali, né, depois o Gumbok liga pro Taejong, o Taejong tá indo pra casa, foi trabalhar tarde e tal, né, e ali, ele, quando chega em casa, quem tá lá? O Gumbok e o Dojin, né, e ali eles conversam, falam da viagem, e aí o Taejong vai e aceita, né, viajar. Eu falei, uou, que isso? De repente, assim, do nada. Nossa senhora. E olha, essa viagem é um caos, tá? No aeroporto tem uma cena que é muito engraçada quando eles vão fazer a viagem, que é a cena do... o Dojin vem de lá pra cá, né?
cheio de mala, com um negócio que parecia mais uma prancha, e o cabelo cortado, porque ele tava com o cabelo grande, né? O Gumball tinha acabado de chegar e anunciado pro Taejong que tinha fugido de casa, né? E ali eles falaram, pra que tanta mala, não sei o que, tá, tô levando coisa pro Yeonmin também. Eu falei, uau, será que o Yeonmin vai aparecer lá? Será que ele conseguiu falar com o Yeonmin e o Yeonmin vai aparecer lá? Esse homem me abre a bolsa. O homem tá lá dentro, não o homem de verdade, né, gente? O boneco. Eu olhei pra ele e falei, é sério isso? Não, tu não vai andar com esse boneco por aí, vai? Não é que ele vai? Ele anda com esse boneco pra todo canto. Minha Nossa Senhora, eu falei, ele é o mais normal, né? Graças a Deus. Aí, né, o Taejong fala não sei o que lá e aí ele pega e o boneco bate na cara dele e eu não me aguento com esse povo. Minha Nossa Senhora. Eu vou dar altas risadas nisso aqui, né? E ali eles vão pro avião e tal, e eles sentam os três juntos, né? Na hora de dormir, que o Taejong tá meio que acho que trabalhando e tal, e aí o Dojin já dormiu, e o Gumball também. Ele vai e, né, coloca a manta em cima do Dojin. Quando ele olha pro Gumball, ele dormiu assim de novo. Quando o Taejong sai pra ir pro banheiro, o Gumball que tá com os olhos desse tamanho aberto, falou, ui, meu Deus, quieta, para, ai que medo. Desculpa, amor. Mas não dorme assim não, por favor, porque eu tenho medo, tá? Olha, não dorme assim nunca mais, mas ele dorme assim de novo. No hotel, olha, quieta, esse homem dormindo com esse olho aberto já tá me dando vontade de terminar esse filme aqui. Ali ele vai pro banheiro, ele encontra quem lá? A Oxin. Meu Deus, mulher, tu tá seguindo o homem? Não é possível. Ali quando o avião pousa, né, eles estão saindo, né, do aeroporto e tal, eles fazem aquela saída dramática. O Omin, o Dojin, o Gumball e a Oxin, né? E ali tá os quatro ali fazendo aquelas, né, câmera lenta e tal. Olha, cadê o Taejong? O Taejong tá saindo com as malas. Eu falei, oh. Aí ele sai e fala, se apressa. Eu falei, acabou com a entrada triunfal do povo, né? Que, nossa senhora, eu tava, né? Já ali a moça tá indo, né, pra van, deixa a carteira cair. O Taejong veio e vai ajudar, né, entregar a carteira pra ela e tal. E ali ela dá o número dela pra ele, né, pra ele ligar pra ela e tal. A Oxin come o papel. Eu olhei pra ela, você tá louca? Amiga, tipo, rasga, né? Não sei, toca fogo, joga fora. Comer. Não, ela é psicopata, tá? Ele não é louco não, louco é ela. Que? Gente do céu. Ela comeu o papel. Ela realmente comeu. Olha, eu não sei, mas eu não diria mais nada não. Mas também o que esperar dela, né? A mulher vivia seguindo o Taejong, né? O Taejong, desde que ela é criança, mais ou menos, ela começou a gostar do Taejong e ali ela segue o Taejong desde então. O Taejong chegou em casa, tá ela lá no quarto dele, drobando as coisas dele. Meu Deus do céu. Amiga, eu não queria lhe dizer não, mas assim, isso é esquisito. Muito esquisito, tá? Olha. E ali, né, na hora que o cara chega, né, pra buscar eles, ele pensava que o cara não era coreano, era tailandês, mas o cara era coreano. E eles entram no carro e aquele drama e aquela coisa. E ali eles começam a andar pela cidade e ele coloca o homem pra tomar. Oh, minha Nossa Senhora. Só pode ser doido mesmo um trem desse. Não é possível, meu Deus. Teve uma hora que o homem cai do carro. Eu ouvi a Nossa Senhora.
Não é possível. Aí eles vão pensar que não só escuta o barulho do carro batendo. Ou eu falei, minha Nossa Senhora, um acidente, e agora? Como é que tá esse povo? E ali chegou lá, tá ele brigando com o tio e que não sei o quê. E ali o Taejong vai tentar, né, amenizar como é que ele tá brigando com o senhor e que não sei o quê, não mancha a imagem da Coreia. E ali o homem vai dar um murro na cara do Taejong, né, o cara que tava levando eles de carro. Eu falei, ô minha nossa, e agora? Porque o Taejong vai e cai. Eu falei, pronto, agora morreu. Aí a polícia vem de lá pra cá, a polícia tailandesa, e esse homem sai, parte no mundo correndo e pula dentro d'água e começa a nadar. Meu Deus do céu. Pra que tudo isso? Depois a gente descobre que o carro era roubado. Eu falei, ah, tá. Agora eu entendi o porquê de tudo isso. E ali eles vão pra onde? Pra cadeia. Os 4, né? O Taejong, o Dojin, a Okshin, o Gunbo. E ali ele vai e pergunta, e o Yomin? Aí o Gunbo, o Yomin tá bem. Eu falei, com certeza ele tá bem, tá melhor que vocês, né? Porque, com certeza. Ali, né, o cara, eles conseguem pegar o ladrão de carro, só que ali ele fala que foram eles que pediram pra ele roubar o carro, que eles estavam ameaçando a família dele. E os policiais acreditaram, né? Falaram, como é que vocês fazem isso? Que não sei o que, vocês são demônios. Eu falei, amigo, a gente tem um monge aqui, né? Nós temos um monge aqui. E olha só, pra cara desses meliantes aqui. Um é doido. E os outros também não são certos. Mas doido ainda. Você acha mesmo que esses 4 doidos que tá aqui e o boneco que tá lá no estacionamento no carro teria capacidade de ameaçar a família de alguém? Não me diz que o senhor acredita nisso, porque se eu fosse policial e alguém me falasse um negócio desse, eu falaria, esses aqui, nunca, porque esses daqui ia fazer um negócio desse. Não porque eles não têm capacidade, que eu acreditaria que, tipo assim, eles são bonzinhos e não sei o quê. Não. É porque, né, é meio difícil olhar para aquelas pessoas, para aqueles 4 ali, que carregam um boneco, fazer um negócio desse, né? Mas quem sou eu para discutir com a polícia, né? Aí, beleza. Eles vai, o policial fala isso pra eles, eles não concorda, que vocês não sabem o que de arte que esse homem tá falando, pelo amor de Deus, fica quieto, cala a boca. E ali lá estão eles, né? Simplesmente ali o cara que trabalha na embaixada da Coreia lá na Tailândia vai lá e solta eles da cadeia, né? Leva eles pro hotel e ali, né? Depois o Dodinho tadinho pensa que é vista pra praia, chega lá tem uma parede e ali eles vão pra praia, né? Chega lá na praia eles conhecem uma barista lá e tal. E a menina fala, a Okshin fala com eles, né, que ele não entende nada sobre mulher e tal, que aquilo ali é um assassino, que não sei o que tem um cara matando mosca, né, e aquilo é um assassino, que as pessoas podem, né, às vezes contrabandear órgãos e que não sei o que, e que vocês nunca bebam drinks servidos assim, assim, assim. Eles, você tá exagerando, isso e aquilo. Eu falei, tá bom. Gente, né? Quem é que vai chegar assim? A mulher ainda dá um convite pra eles ainda ir pra uma boate, porque ela trabalha numa boate. Tá, talvez ela queira vender, ou talvez ela só queira o órgão dele de verdade, né? Pode ser também. Mas, cara, eu desconfiaria, eu não vou mentir, eu olharia bem pra cara dela. Você tá sendo muito amigável, tá? Porque eu sou turista, né? Eu não sei nada daqui. Não, quero não, obrigada. Eu nem gosto de balada, de verdade, eu realmente não gosto, né? Então eu não iria. Mas, né? Ali eles vão quando é de noite, ela se arruma toda, a Okshin se arruma toda, tadinha. Quando chega lá, eles estão dormindo entre aspas, né? E aí quando ela sai, eles começam a arrumar, se vestir, que não sei o quê, né? O monge, o Gumbok, parece que ele só levou uma camisa. Ele foi para um dos países mais budistas, né? Tá ele lá, na praia ele já tava vestido de monge. Aí o povo passava e todo mundo
Você vai ficar com essa, tira essa roupa. Quando tirou a roupa, ele tá com uma blusa. Oh, meu Deus. Minha Nossa Senhora. E agora? Tipo, tu só levou essa roupa aí, amigo? Não tem outra, não? Não tem uma... Ele foi pro bar com a blusa Olha, apesar que ele fugiu de casa, né? A gente tem que lembrar disso, que ele fala que ele fugiu da mãe dele, fugiu de casa. Então, ele só saiu com a roupa do corpo. E ali, ele vestiu a calça, alguém emprestou uma calça pra ele, super apertada, né? E a blusa né, das escrituras de puta, dos ensinamentos, né, das aulas que ele tinha, né? E beleza. Lá foi eles, começaram a beber isso e aquilo. Eu falei, gente, só um negócio assim, ele toma remédio, ele não tá bebendo, né? Porque ele é paciente mental, né? E, tipo, ele toma remédio. Ele pode realmente estar bebendo? Mas o monge tava bebendo? Quem é o parceiro meu para não beber, minha nossa senhora? E agora? Né? O que é que faremos? Já aí, né? E ali depois ele vê o DJ, o Dodinho, ele sobe no palco e tal, e ele cria uma maior confusão, né? E eles acabam parando na cadeia de novo, embaixo, e o cara tem que ir lá de novo, e aí o cara vira pra ele e fala, será que vocês podem fazer uma coisa pela Coreia? E ele, vocês podem fingir que vocês não são coreanos? Falei, minha Nossa Senhora, então deve estar sendo muito vergonhoso. Mas realmente estava sendo vergonhoso. Eu estava sentindo vergonha por eles, né? Já é a segunda vez que eles tinham ido para lá, que eles estavam dormindo na cadeia. Meu Deus do céu, não é possível, né? E uau. Falei, não, olha, calma. Eu concordo com ele. Para que vocês, né, contrataram um hotel se vocês dormem na cadeia toda noite? Não faz nem sentido um negócio desse, né? Que eu tenho que estar do lado dele, né? O pobre já não tem mais paz. Quando você falou assim que é uma viagem de 10, ele já... O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, só que depois dali eles não foram dormir mais na cadeia, não. Não sei que milagre que eles não foram mais, mas é porque também depois, né, já teve logo o festival de Songkran, né? E falar pra verdade pra vocês, até eu senti vontade. E olha que eu não sou muito assim de essas coisas assim, de festa, essas coisas, mas até eu senti vontade de ir naquele festival, tá? Falar a verdade, parece ser bem divertido, né? E ali eles chegam no festival e ali eles encontram a menina, né? Acho que é Millie o nome dela, que ele tinha ajudado no aeroporto quando eles chegaram na Tailândia, né? Com a carteira e tal, né? E ali a gente descobre que ela é namorada do dito DJ que eles foram ver, o DJ famoso e tal, que ele e o Yomina, né, admirava, vamos dizer assim, e ali, né, eles encontram e ali ela fala que, né, eles ajudaram ela quando ela chegou ali e tal, ele fala que vai conseguir para eles um lugar na primeira fileira, né, e ele realmente consegue, ele chama o Dodinho pro palco e, nossa, é muito legal essa cena, eu fiquei muito feliz ali pelo Dodinho, por eles também, né, que estavam ali se divertindo, todo mundo se divertindo. Foi muito linda essa cena, né. E eu ainda tinha esperança do Yamin aparecer, né. E ali, depois daquela cena, eles aparecem aonde? Presos. Amarrados num lugar que eu falei, meu Deus do céu, como é que esse povo apareceu aqui? Não me diga que o DJ é envolvido com o tráfico de órgãos. Mas não foi o DJ. Eu falei, ainda bem. Não, já basta que essas coisas de pessoas que a gente acha que é uma coisa e não é nada. Então, ainda bem que não, né, ele não tinha nada a ver com isso. E ali, né, eles foram tentar se lembrar de como eles tinham chegado ali e tal. E a dita mulher que a Okshin tinha avisado, né, eles foram pra lá, pra cabana, ela deu um drink pra eles, o dito drink que ele não tinha bebido por conta do Dodin, porque já era pra ele ter ido pro além, visitar o Yeonmin há muito tempo. Porque na dita festa que ela convidou eles pra ir, na dita boate, ela deu esse drink pra ele beber, né? Mas ele não bebeu por conta do Dodin, que subiu no palco, que
né, começou a agir como DJ e tal, né? E ali ele saiu correndo para poder ajudar o Dodin. Então ele não bebeu o drink. E ela preparou os ditos drinks para os três. E ali eles começaram a beber isso e aquilo e apagaram. Né? A Okishin não estava ali porque ela viu de longe, ela simplesmente, né, viu que o Taejong parecia que não ia gostar dela, não sei o que, virou as costas e saiu. E assim que ela virou as costas, ele caiu no chão, desmaiou e aí foi levado lá para esse lugar, né? E ali ela estava indo embora, né, para a Coreia, acho que voltando para a Coreia de novo. Mas por algum motivo ela foi presa. E lá na delegacia ela tava tentando ligar para eles, mas não conseguia entrar em contato, né? Até que ela viu a foto da dita mulher que tava oferecendo drinks para eles lá e chamou eles para ir pra boate e tal, da cabana lá na parede. E aí ela foi pro lá, acho que eu sei onde é que eles estão. Foi quando, acho que ela contou pro policial, né? E ali, eles estão lá nesse negócio dos órgãos, né? E o cara pergunta, por que você trouxe esse boneco? E, deixa aí, a gente enterra junto com eles quando... Minha nossa, que horrível. Meu Deus do céu. Oxe, pobre do Yomin, tá vendo tudo. Oh, Deus. E ali, depois vai os três, tá ali os três amarrados, o Taejong gritando mais que tudo, o Gunbok chorando. E o Dodin tá tranquilo nessa pergunta do Yomin, e ele vê o Yomin sentado lá na cadeira e tal. E ali na hora que ele chega, né, que ele vai cortar que ele vai fazer a cirurgia no Dodin, que ele escolhe logo o primeiro Dodin, né, os meninos começam, não, ele não sei o que, ele é paciente mental, não sei o que, não sei o que, começa a ouvir tiro lá fora. E ali a polícia começa a invadir, graças a Deus, meu Deus, amém, ai, oxi. Olha, sinceramente, aquela cena me deixou tão assim que eu falei, não é possível que... E ali eles conseguiram salvar, né, os meninos, né, e ali quando eles entram e tal, o doutor começa a acender um negócio de fogo, assim, eu falei, meu Deus, vai botar fogo no homem, vai botar fogo nos meninos, vai botar fogo de todo mundo aqui. E ali o policial vai e joga um negócio, né, lá na sala, ele consegue tirar os meninos lá de dentro, né. E ali o Dodin tá lá, não, o Omina, precisa salvar o Omina, não sei o que, o Omina tá lá dentro. E aí o policial vira pro Taejong e pergunta, né, tem mais alguém lá dentro? O Taejong fala que não, chega pro Dodin e fala, a gente precisa se recompor e dá um tapa no Dodin. E eu falei, meu Deus do céu. E aí ele não falou mais nada, e ali ele vira pro Dodin e fala que aí eles têm que deixar o Omina ir. E naquele momento começa a mostrar a cena do que realmente tinha acontecido, né? Porque o motorista volta para buscar eles quatro, né? E no meio da viagem, quando eles estão no ônibus ali, passa um carro e ali acontece um acidente. E ali eles saem do ônibus e tal, só que o Yeomin não consegue sair porque tá com as pernas machucadas. E aí o Dodin fala que vai pedir ajuda, e quando o Dodin sai, né, mostra o Yeomin falando que eles iam viajar juntos, que não sei o que, e ali o carro que estava na frente explode junto com o ônibus. E ali os meninos já começam a chorar e tal, o Dodin olha pra trás e fala, meu Deus, então foi por conta de tudo isso. Meu Deus, o homem morreu. Eu não acredito que eu passei esse filme inteiro pra descobrir que o homem morreu. Não. Ai, aquilo me deu uma dor no coração. É sério, eu não esperava. Eu esperava o final triste, mas eu não esperava que o Omin já tivesse morrido naquela época, 10 anos atrás. Eles não falavam do Omin muito e... Olha, naquela briga que teve dele, do Taejong e do Dodin no restaurante, eu soube que tinha alguma coisa errada ali. Porque na hora que o Gunbok foi atrás do Taejong, que ele segurou no ônibus do Taejong assim, que simplesmente ele deixou o Taejong ir, mesmo assim, ficou com a cara assim, meio que impactado, eu
falei, tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá batendo, aconteceu alguma coisa que talvez o Dodin não saiba, mas o Dodin sabia porque aconteceu com ele, porque o Taejong saiu com o Gunbok, ajudando o Gunbok, e ele falou, ajuda o Yeonmin a sair. Ele tentou ajudar o Yeonmin, mas ele não ia conseguir tirar o Yeonmin de lá sozinho, ele precisava pedir ajuda, e quando ele saiu, o ônibus... E ali mostra a cena dele falando, né, que ele estava com medo e que ele queria ter saído, que ele soltou a mão do Yeonmin, que ele, né, deixou o Yeonmin lá, que não era para ele ter saído, que quando o Yeonmin pediu, falou, segurou a mão dele, ele simplesmente pegou e saiu, soltou a mão do Yeonmin e saiu, que ele só queria sair dali, não sei o que. Eu falei, eu sei. E no momento desse a gente realmente tem medo e a gente quer sair, por mais que a gente queira ajudar o nosso amigo, mas você não ia conseguir ajudar o Yeonmin sozinho, você realmente precisava sair para pedir ajuda a alguém, sabe? Então, por mais que você tenha soltado a mão dele e você se sinta culpado por isso, não foi culpa sua, porque o Yeonmin, você não poderia ter ajudado ele. E se você tivesse ficado também para poder ajudar, teria morrido vocês dois, sabe? E eu tenho certeza que o Yeonmin não queria isso também. E ali, né, ele se desvencilha dos meninos e fala que não vai deixar isso acontecer outra vez e vai atrás do Yeonmin, né, e entra lá na sala e começa, e ali acha o Yeonmin ali e abraça o Yeonmin e começa, né, vir as lembranças deles e tal, né. Lembranças deles como amigos antigamente, deles ali brincando, se divertindo juntos, né? E ali o Yeonmin fala que se eles tivessem perdido o ônibus naquele dia, ou que se na verdade ele não tivesse pegado na mão, né, do Taejong naquele dia, que teria sido tudo diferente. Eu falei, talvez teria sido, ou talvez não. A gente não sabe se teria sido ou não, né? Talvez vocês não se encontrassem ali, mas eles iam continuar atrás de você. E uma hora você ia virar amigo deles. Porque quando tem que acontecer, vai acontecer. Não tem muito que a gente possa fazer, né? E ali, né, depois e tal, eles vão pegar... Tem uma hora que, acho que por conta do gás, o Dodin, né, meio que vai pra cair. E ali o Gunbok e o Taejong chega e ajuda ele, né? E ali, na hora que eles tiram o Dodin, o Taejong fala que ele vai salvar o Yeonmin dessa vez, ele entra e ele sai os quatro. o Yeonmin, né, o Taejong, o Dodin e o Gunbok. E eu é triste, mas tem um final bom, podemos dizer assim, pelo menos para os três que ficaram. O Taejong tá lá sorrindo e tal, lá no chão, porque conseguiu salvar, né, eles conseguiram salvar todo mundo e tal, e o policial falando que é a primeira vez da vida dele, de 20 anos que ele trabalha como policial, que ele salva um boneco. Meu amigo, na vida tem a primeira vez pra tudo, né? A gente nunca vive na vida sem não passar pelo menos uma vez por uma experiência maluca. E como policial, então, eu não diria nada. Depois ele lembra que ele tem que voltar antes do negócio que o deputado falou pra ele, que era pra ele voltar antes de tudo começar e tal, né? O deputado tava na greve de fome. Oh, minha Nossa Senhora. E ali, né, quando eles chegam lá, o avião meio que já tá pra partir. Só que a Oxin, né, o que ela faz? Ela vai correndo para poder, porque o Taejong começa a chorar e tal, e aí ela vai correndo para poder impedir o avião de decolar, né? E ela consegue, vai presa, mas consegue. E ali quando ela chega lá, ela pede um minuto para os policiais e vai conversar com o Taejong, né? E bota um anel no dedo dele falando que ama ele, por mais que ele veja ela como uma irmãzinha, não sei o que, mas ela não pode evitar isso e aquilo, e coloca o anel no dedo dele, né? E ali ela falava que é pra ele ir, que não sei o que, né? E beleza, na hora que os policiais vão levar ela, e ele começa a cantar aquela música, e eu fiquei só olhando assim. Eu não me acredito, não.
Não, calma, pera. É sério que... E os meninos, o Dodinho e o Gumball, só comendo, né, o lanche, olhando para aquela cena toda dramática e eu olhando só assim. Não é possível. Porque na hora que ele dá um grito, né, meio que fica junto com a música e eu... Uau! Se não pudesse exagerar mais do que isso, né? Porque já não tinha mais também o que ficar pior nessa viagem de vocês. Porque já tinha tudo dado errado, vocês já tinham sido presos não sei quantas vezes, vocês pegaram um cara que roubaram o carro e ainda colocou a culpa em vocês ainda. O Taejong já foi quase demitido. Vocês foram pro festival, conseguiram conhecer o DJ que vocês tanto queriam conhecer, conseguiram. Mas depois disso, vocês quase foram mandados pro céu, né? Porque vocês iam ser colocados até me faltou palavras aqui agora para poder descrever o que vocês teriam sido feitos de vocês lá e, né, não tinha mais o que piorar. Eu achei que não tinha, mas essa cena aqui, minha Nossa Senhora, e aí ela começa a falar que ama ele, que não sei o que, e ele fala que ele não ama ela, e por que esse drama todo então? Né? Mas no fim a gente sabe que ele gosta dela. Ali depois ele fala que vai lá trabalhar assim, que ele vai, né, ela vai acabar sendo solta, não sei o que, e aí ele volta pra Coreia, né? E ali a gente tem chega no hospital, tá lá o pessoal falando com o deputado, o senhor trabalhou bem, parabéns, que não sei o que, e o deputado tá lá só com a boca assim aberta. Eu tem certeza que ele tá bem? Tipo, será que ele já não, tipo, sei lá, né? Tá assim meio que... Não sei não, se ele vai continuar sendo deputado, não. Tô achando que vão precisar de um substituto, porque esse aí já tá nas últimas, já tá contando as horas, né? E ali aquele homem começa meio que convulsionando, meu Deus do céu, olha, eu e minha boca de praga vai morrer. Mas não mostra se o deputado morreu ou não, né? Sei que parece que deu certo a greve de fome dele. Ainda bem, né? Se morreu, morreu em paz. Por que eu tô rindo disso? Né? Não tem graça. Vamos, né, pro monge. O monge tava lá, né, meditando, falando algumas coisas, né? Com um esquilo na cabeça e um passarinho no ombro. E eu olhei e falei, por que tem um esquilo na cabeça dele? Ele realmente encontrou tanta paz que até os bichinhos selvagens se aproximam dele. Espiritualidade. E lá a gente vai pro Dodinho. O Dodinho, né, tá falando sobre trabalhar numa agência de viagem e tal, tá fazendo uma entrevista, né, e aí o pessoal pergunta se ele já viajou muito, e aí ele fala que a partir daquele momento ele vai passar a viajar, né, muito, já queria trabalhar como na agência de viagem e tal. E eu fiquei feliz pelo Dodinho, né, ele pôde se recuperar e conseguir uma vida normal, né, apesar que ele tinha uma vida normal, só que meio que, né, acho que depois que ele aceitou melhor, né, a ida do Yeonmin e parou por algumas coisas também, e conseguiu salvar o boneco do Yeonmin, ele conseguiu meio que se libertar daquilo, né, e poder realmente respirar de verdade. E ali a gente vê os três lá, né, tem a árvore e tal, e ali a gente vê os três naquela árvore ali, o Gumball chorando, tentando chorar, né, que ele não conseguiu chorar, né, e tá lá eles conversando ali, falando, né, que a árvore, que o Yeonmin agora tava maior do que o Dodinho, realmente. E ali, né, aí ele vai falando do trabalho dele depois que eles vão embora, né, e tal, e eles vão falando do trabalho deles, e isso e aquilo, né, e ali ele falou, né, que ele foi sincero, que ele falou a verdade, que ele era paciente mental e tal, o Dodinho, e ali o Taejong pergunta se ele é doido, se ele é psicopata, e aí ele fala que ele não é. Ele fala, eu sei, é por isso mesmo que eu posso te chamar de psicopata, e não sei o quê. E ali eles, né, dão tchau
pro Dojin e pro Dojin. Eles dão tchau pro Yeonmin, né, e falam que até a próxima e tal, né? Mas nem isso, eles entram em consenso, porque eles falam coisas diferentes, né? Mas depois também, no final, a gente tem a Oksin saindo, né, lá da Tailândia para poder voltar para a Coreia e tal, e lá estende uma mão, né, com o anel que ela tinha dado. Só que quando a gente vê era o monge, eu falei, ué, o que o Gunbok tá fazendo aí? Só que aí o Taejong chega, ué, quando você pegou isso, quando você trouxe isso, que não sei o que, pega o anel dele, coloca no dedo e mostra pra ela, né? Eu sabia, o que eu falei, eu sabia, boy. Ai, olha, eu vou falar a verdade. No momento que eu descobri que o homem tinha morrido, eu pensei, por que eu comecei a assistir esse filme? Mas eu já estava no final, não tinha muito o que fazer. A minha esperança de que o homem aparecesse foi completamente torcidada e me deixou ainda... Foi o que me deixou pior, porque a esperança que eu tinha dele aparecer ali... Olha, sinceramente, que filme foi esse? Mas foi é um filme muito bom, eu gostei muito, eu me diverti muito com esses malucos e tal, e eu gostei muito deles, né? Foi muito engraçado assistir esse filme. É um filme bom, por mais que tenha um final assim. O final não é triste, né? Porque o Yeomin, ele tá feliz, né? Que o pessoal, os amigos dele tá feliz e tal, né? Mas, então não é um final triste. Triste é a gente descobrir que o homem morreu. Enquanto a gente pensava que ele estava lá na Nova Zelândia trabalhando e tinha esperança de que ele aparecesse na viagem, a gente descobre que ele tinha morrido, né? Há 10 anos atrás. Aqui nesse filme tem 2 pontos que eu quero trazer, né? São pontos que para mim eles se interligam, sabe? No final. Que o primeiro é que a gente cresce e que nada é do jeito que um dia já foi, né? As amizades que a gente tinha um dia vai acabar, a gente não vai levar para sempre. Às vezes a gente leva mais distante, né? Nem sempre a gente vai estar na mesma cidade, às vezes a gente se muda ou aquele amigo se muda, né? E a gente fica ali, a gente ainda tem contato, mas por conta das nossas responsabilidades, a gente não consegue ter mais assim um encontro com essa pessoa, né? Sair, fazer uma viagem com ela e tal, essas coisas assim. A vida adulta, né? Que nos traz responsabilidades e os adultos acham que se eles pararem um dia, o mundo desmorona. Mas não é assim que funciona, tá? Se você parar um dia, sua vida não vai desmoronar. Se você parar uma semana, também não. Porque o que você construiu não foi fruto daquele dia, foi fruto de dias e anos de você trabalhando. Não vai se perder em uma noite que você sair para passear na praça e tomar um sorvete e conversar com seu amigo. Não vai se perder em uma semana que você tirou para poder viajar com seu amigo. Ter um momento ali com seus amigos. Não. Tipo, você não vê seus amigos há muito tempo. Liga, chegar assim, planeja antes, final de ano, vamos fazer uma viagem, sabe? Eu vou estar de férias, você vai estar também, então vamos fazer uma viagem, vamos sair, vamos, né, colocar o papo em dia, faz uma confraternização ali. Você vai voltar renovado, seu amigo vai voltar renovado, a amizade de vocês vai voltar renovada, a sua alma vai voltar renovada, a sua energia vai voltar renovada, né? Eu acho que a gente coloca muito peso nas nossas próprias costas, achando que a gente não pode ter um momento ou um dia de lazer, né? Para poder pensar, para poder conversar, ter um dia leve. Mas a gente pode sim. Não vai fazer muita diferença. A gente tem que aprender a equilibrar. Porque se a gente só trabalha e não tem tempo para os amigos, não tem tempo para relacionamento, não tem tempo para isso e para aquilo, quando a gente chegar lá, a gente vai ter conquistado muita coisa. Mas o que a gente viveu? Nada? Possivelmente? Sabe? Então, é um ponto a se olhar, né? O segundo ponto é sobre o luto, né? Às vezes a gente perde as pessoas não só para a morte,
mas a gente perde um relacionamento, a gente perde uma amizade e a gente fica preso naquilo como, eu não queria perder isso, eu não quero perder isso, e você fica preso naquele passado, vivendo aquilo que já acabou, que já foi. Você precisa deixar a pessoa aí, porque não é saudável para você e muito menos para ela, se a pessoa estiver viva ainda, né? E se a pessoa tiver falecido, também não é saudável para ela, porque ela vai ficar presa a você, sabe? Então, ela não quer que você fique presa a ela, porque já foi, você precisa deixar ela aí. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, eu já perdi pessoas também, foi muito difícil para mim. Eu não digo para vocês que eu não tenho saudade dessas pessoas, eu tenho, e muita, e todos os dias. Mas eu precisava continuar vivendo, eu precisava continuar sorrindo, porque era o que essas pessoas iam querer de mim. Elas jamais iam querer que eu parasse a minha vida, porque elas se foram. Elas iam querer olhar para mim e falar, continue vivendo. Elas estão comigo ainda, mas de uma forma diferente. O que eu levo delas, sabe, são as lembranças boas que eu vivi com elas, que eu cultivei com elas, né? E quando eu me lembro, quando eu sinto saudade, eu lembro desses momentos, eu me pego sorrindo sozinha, lembrando de tudo que eu já vivi, que a gente já viveu, né? E então ali eu sinto aquela saudade, aquela coisa, mas lembrando dos bons momentos, eu consigo seguir, mesmo com a saudade. Então, não se prenda à memória do que já foi, tá? Não viva no passado e também não se prenda à ansiedade do futuro. Viva o seu presente, tá? A vida, ela é feita de ciclos e é isso que as duas mensagens em si diz. A vida, ela é feita de ciclos. Sempre vão acabar e sempre vão recomeçar, tá? Você não vai viver com a pessoa para sempre. O que vive para sempre são as memórias que vocês fizeram. E eu falo isso como uma pessoa que estou aprendendo também a viver no presente, estou aprendendo que ciclos se encerram e ciclos novos começam, tá? Eu não estou falando aqui como alguém que já sabe, não, eu estou falando como alguém que também está aprendendo. Porque eu sentia muitas vezes dificuldade em deixar algumas pessoas irem, né? Seja amizade ou relacionamento, mas estudando mais, me observando mais, eu percebi que eu precisava deixar essas pessoas irem porque elas já não faziam mais sentido para mim, já não faziam mais sentido para minha vida, para minha energia. Então, eu percebi que por mais que as pessoas fossem embora, eu conseguia fazer novas amizades. Eu tenho novas amizades. Novas pessoas chegaram para mim, sabe? Então, eu não iria, ninguém fica sozinho a vida inteira. Pessoas se vão? Sim. Mas outras vêm no lugar, sabe? Não para substituir, mas para te ensinar coisas novas. Porque aquela pessoa que se foi, não no sentido de falecer, né? Ela já te ensinou o que precisava te ensinar. E agora, se ela não quiser permanecer na sua vida, ela vai embora. Tá tudo bem. Mas se ela quiser permanecer, vai ser uma amizade linda a partir dali, né? Então, nem sempre a pessoa que está com você hoje vai estar com você amanhã, tá? Às vezes o ciclo vai se encerrar do nada, sabe? A pessoa simplesmente vai deixar de falar com você, não vai querer mais olhar para você, você não vai entender o que está acontecendo, mas muitas vezes nem precisa entender, tá bom? Assuma o que só é seu. Vamos supor, eu falei isso, talvez a pessoa tenha ficado magoada, mas ela poderia ter chegado para você e conversado. Não assuma o que é dela, assuma o que é seu. Tá bom, eu me responsabilizo pelas palavras que eu disse, mas a pessoa podia ter chegado para mim e perguntado o porquê que eu falei aquilo, sabe? Ela preferiu se afastar. Você pode chegar para ela e querer conversar? Pode, é um direito seu. Mas se ela não quiser conversar com você, não se culpe por isso, tá bom? Deixa ela com o que é dela, assuma o que é seu e simplesmente viva. Novos amigos virão, novos relacionamentos virão
e você vai continuar vivendo a sua vida, se você não ficar preso ao passado, tá? Porque ficar preso ao passado para a sua vida, você para de viver, você fica preso em algo que não vai voltar mais. E ali você não consegue evoluir, você só consegue retroceder, tá? Vamos viver a vida de uma forma leve, para que no futuro, quando a gente estiver bem velhinho, a gente olhe para o passado e lembre: uau, eu vivi muita coisa, vivi muitas experiências, viajei com os meus amigos, hoje eu não tenho mais contato com eles, mas a gente viveu bons momentos juntos. Ou então você vai ligar para esses seus amigos que você viveu essas viagens e vai falar: nossa, você lembra daquela viagem que a gente fez? Ah, eu ainda tenho uma foto. Vem cá em casa pra gente tomar um café, um chá, pra gente conversar e tal, sabe? Então, vai ser momentos que você vai lembrar sobre isso, né? Deixe quem tem que ir. Não viva preso ao passado, não fique preso ao futuro. Viva o presente. Viva o seu agora, construir boas memórias e viver em paz. E é isso, pessoinhas. Eu acho que foi isso, sabe? Se vocês tiraram outro aprendizado desse filme, né? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E qual cena vocês reagiram mais assim, uou, né? Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? E é isso. E lembrem-se, pessoinhas, não escondam o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perda. É espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo. Nham.